Ele não era o mais falado, não era o mais midiático, não era o camisa 10, mas sem ele, talvez o Brasil não tivesse levantado a taça mais famosa da história. Clodoaldo Tavares de Santana nasceu em 25 de setembro de 1949, em Aracaju, Sergipe. Filho de origem humilde, cresceu jogando bola nas ruas de terra, descalço, sonhando com algo que parecia distante demais: vestir a camisa da seleção brasileira. Antes da fama, havia dificuldade. Aracaju não era palco de grandes oportunidades. Clodoaldo cresceu em um Brasil onde o futebol era esperança para muitos meninos que não tinham quase nada. Bola de meia, campo de barro, chuteiras improvisadas. Cada treino era uma batalha silenciosa contra o destino. Enquanto outros sonhavam, ele treinava. Enquanto muitos desistiam, ele insistia. Desde cedo mostrou inteligência rara para o jogo. Não era apenas força ou velocidade, era leitura, posicionamento e calma. Aos 14 anos, foi para o Santos Futebol Clube, onde dividiria campo com ninguém menos que Pelé. No Santos virou titular muito jovem. Era volante moderno antes mesmo do termo existir. Sabia marcar, sair jogando, pensar o jogo. Enquanto muitos corriam atrás da bola, Clodoaldo já sabia onde ela estaria. Mas o mundo ainda não conhecia seu nome. Até 1970. O Brasil vivia tempos difíceis politicamente. A Copa não era apenas futebol, era pressão nacional, era responsabilidade histórica. A seleção carregava o peso de 1950, o trauma de 1966 e a expectativa de um país inteiro. Clodoaldo não jogava só por ele, jogava por milhões. Quando recebeu aquela bola cercado por 4 uruguaios, não era apenas um lance, era o medo de errar, era a pressão de uma nação, e ele escolheu confiar no próprio talento. A Copa do Mundo do México não foi apenas uma Copa, foi espetáculo, foi arte, foi talvez o maior time de todos os tempos. Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino, Gerson, e no meio deles, silencioso, equilibrando tudo, Clodoaldo. Na semifinal contra o Uruguai, um momento que virou eternidade. Clodoaldo recebeu a bola cercado por 4 jogadores. Em vez de se desesperar, fez algo impensável. Driblou todos, com calma, com categoria, com confiança absoluta. Saiu jogando como se estivesse na praia de Aracaju. Aquele lance foi o início do gol mais bonito das Copas, finalizado por Carlos Alberto Torres. E naquele instante, o mundo entendeu. Clodoaldo era o coração silencioso daquela seleção. Se você ama histórias do futebol raiz, já segue o canal agora, porque essa é só uma das lendas que o tempo quase apagou. Na final contra a Itália, o Brasil venceu por 4-1. O tricampeonato veio. A taça Jules Rimet ficou para sempre com o Brasil. E Clodoaldo estava lá, titular, essencial, campeão do mundo. Mas sua história não termina ali. No Santos foi campeão paulista e um dos líderes da reconstrução do clube após a era Pelé. Defendeu o time por mais de uma década, tornando-se um dos maiores volantes da história do clube. Porém, lesões começaram a aparecer. Problemas físicos o obrigaram a encerrar a carreira cedo, aos 29 anos, em 1979. Era jovem demais para parar, mas o futebol nem sempre é justo. Depois de se aposentar, Clodoaldo não desapareceu. Trabalhou como treinador nas categorias de base do Santos, comentarista esportivo e em projetos sociais. Sempre discreto, sempre respeitado. E não, Clodoaldo não morreu. Ele segue vivo, sendo lembrado como campeão do mundo e referência de elegância dentro de campo. Hoje, quando se fala da seleção de 70, muitos lembram dos gols. Poucos lembram de quem fazia o time funcionar. Clodoaldo era o equilíbrio, era o cérebro silencioso, era o jogador que não precisava aparecer para ser decisivo. Ele não gritava, não provocava, não buscava manchetes, ele buscava perfeição, e talvez seja por isso que sua história seja tão especial, porque em um time de estrelas, ele foi a engrenagem invisível que sustentou o brilho.
Clodoaldo provou que nem todo herói precisa ser barulhento. Alguns vencem no silêncio. Em um mundo que valoriza quem aparece, Clodoaldo representa quem sustenta, quem organiza, quem pensa, quem equilibra. Sem ele, talvez o brilho não fosse tão intenso. O futebol precisa dos gênios, mas também precisa dos silenciosos. E enquanto alguém assistir aos lances da Copa de 70, aquele drible contra o Uruguai continuará ecoando, como prova de que o futebol também é inteligência. Se essa história te emocionou, compartilha, comenta e segue o canal. Porque o futebol não é feito só de gols, é feito de histórias que merecem ser contadas.